A política brasileira se tornou um grande xadrez. É óbvio, é claro, que existem grandes players nesse xadrez. O ministro Alexandre de Moraes acabou tomando um cheque do Eduardo Bolsonaro. Mas a gente sabe de uma coisa: os dois maiores jogadores desse xadrez da política brasileira não é Bolsonaro e Lula, como todo mundo imagina ou imaginava. É Bolsonaro, mas o maior jogador político contrário a Bolsonaro, que tem força contra Bolsonaro, é Alexandre de Moraes. E nós vamos falar um pouco sobre esse cheque, né, do Eduardo Bolsonaro, através de uma matéria do Mário Sabino que foi divulgada no jornal Metrópolis. Nós vamos fazer a análise desse material, tá bom? E também outros pontos importantíssimos sobre a questão do julgamento do Bolsonaro. Há uma estratégia, e essa estratégia foi revelada. Pois é, você não entendeu um pouco da regra do jogo, por quê que o ministro Alexandre de Moraes articulou para tirar Bolsonaro do plenário, sendo que até os presos do 8 de janeiro foram julgados no plenário. Por que Bolsonaro vai ser julgado na primeira turma? Qual a estratégia? Qual a estratégia do jogo do xadrez que o ministro Alexandre de Moraes está usando contra Bolsonaro? Vamos entender isso? Então é óbvio, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? Mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho, vão entender um pouco mais de política, isso é sempre importante. Mas também peço a você que visite a nossa biblioteca digital e aqui você vai encontrar muitos livros bons para você. Peço que vocês conheçam esse livro aqui que tá top, Segredos Milionários dos Leilões. Gente, dá para ganhar muito, mas é muito dinheiro com leilão de imóvel. Vocês não têm noção. E aqui você vai fazer o download, você vai pagar o valor que você achar justo. Ah, Sandro, eu quero pagar R$10. Paga 10, quero pagar 50, quero pagar 100. Fique à vontade. Você vai gostar do nosso livro, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, partindo agora para o primeiro passo. O prejuízo do anúncio de Eduardo Bolsonaro para o governo Lula. Eu preciso que você entenda o seguinte: parece que foi arquitetado. Parece que foi um planejamento todo feito para que colocasse o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em xeque. Alguns pontos, né, foram expostos das decisões, da decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar lá nos Estados Unidos. O primeiro foi para o Lula, o segundo para o Moraes. O primeiro que alcançou o Lula, segundo a matéria do Metrópolis, o prejuízo do anúncio de Eduardo Bolsonaro para o governo Lula. O governo Lula, ele esperava conseguir um capital político alto, anunciando no mesmo dia a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Era a aposta do governo Lula. Acontece que o governo Lula não conseguiu. Por quê? Porque o assunto se tornou só o exílio do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e as ações dos aliados do Lula tentando, né, pôr mais medidas restritivas, comentando a decisão do Eduardo Bolsonaro. E cá entre nós, a esquerda tá toda gralhando aí, chamando o Eduardo Bolsonaro de covarde, criticando o Eduardo Bolsonaro. Lembra do Jean Willis? Pois é, o Jean Willis nem perseguido ele era. Saiu do Brasil, desistiu do mandato e falou que era um perseguido político. Nessa, todo mundo da esquerda apoiou ele. Vocês lembram disso? Pois é. O anúncio feito por Eduardo Bolsonaro, que vai tirar uma licença da Câmara e morar um tempo nos Estados Unidos, trouxe ao menos um prejuízo grande para o governo Lula. Né? Anunciada pela manhã, a decisão de Eduardo ofuscou a repercussão nas redes sociais do projeto que eleva a faixa de isenção no imposto de renda, uma das principais apostas do governo. O governo está perdido, está com índice de aprovação derretendo perante a população, está com índice de aprovação perante o mercado derretendo. Tentou fazer uma aposta sobre a isenção do imposto de renda, para ver se consegue recuperar um pouquinho da popularidade. Então ele gastou um tiro de canhão, mas na verdade ninguém ouviu o barulho, porque estava todo mundo querendo ouvir o que o Eduardo Bolsonaro tinha para dizer. Então foi o primeiro
o primeiro golpe, né, que o Eduardo Bolsonaro deu no Lula. E aí pegou também o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Olha essa matéria do Mário Sabino, do Metrópolis. Foram as duas matérias do Metrópolis que falaram, ó, matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? O que o Eduardo Bolsonaro fez? Ele deu um cheque em Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro, ele sabia que a qualquer momento que ele retornasse para o Brasil, ele seria alvo, né, de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes apreendendo seu passaporte. Só que o que ele fez? Ele antecipou o negócio. Ou seja, se para aquele limbo e o ministro Alexandre de Moraes não decide nada, fica segurando ali, e o Eduardo Bolsonaro fala, olha, eu não vou voltar para o Brasil porque eu tenho medo que o Alexandre de Moraes apreenda o meu passaporte me perseguindo. Dá a sensação de que é verdade o que o Eduardo Bolsonaro falou e que ele pode ser perseguido e que o passaporte pode ser retirado e que o Alexandre de Moraes tinha esse intuito. Mas olha só, a jogada foi mais interessante ainda. Quando o Eduardo Bolsonaro anunciou que não regressaria, na hora o ministro Alexandre de Moraes mordeu a isca e deu a decisão contrária, falando que não apreenderia o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Só que ficou nítido, escancarado para todo mundo, que na verdade foi só uma decisão política. O que acabou ficando pior ainda. Olha só o trecho que o Mário Sabino comenta aqui. Coincidência ou não, peço ao leitor que entenda a minha prudência jornalística, e entendo o Mário Sabino, hoje tem que ter prudência jornalística, porque senão qualquer coisa que você fala, você pode ser punido, né? Eduardo Bolsonaro livrou-se da ameaça de apreensão do passaporte e lançou outra sombra de suspeição sobre o ministro Alexandre de Moraes, o STF e o Procurador-Geral da República, que, vejam, só gringos, como a cronologia do episódio demonstra, agiriam mesmo politicamente contra o seu pai, contra a sua família, contra os bolsonaristas em geral. Convenha-se que é um reforço narrativo perfeito repetindo, uma semana do julgamento do STF, que tornará Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe. O próprio Mário Sabino fala do julgamento que tornará, ou seja, a denúncia será aceita. Então, uma semana do pai se tornar réu, Eduardo Bolsonaro lançou essa dúvida, escancarou que a decisão do Alexandre de Moraes era política e ele vai usar essa mesma narrativa para chegar até o Donald Trump e falar, olha, o que está acontecendo? Isso na mesma semana que um pacotão de sanção vai ser liberado contra o ministro, né, Alexandre de Moraes e aliados, se permanecerem aliados ao Alexandre de Moraes. Caramba, o jogo de xadrez está ficando interessante. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando expor para vocês, né? Põe no comentário e se inscreva no canal, compartilha também. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando explicar para vocês. O Eduardo Bolsonaro, numa jogada só, ele matou 2 coelhos com a cajadada. Lula e Alexandre de Moraes. O Lula perdeu, né, o brilho do anúncio da isenção que ele queria. O Alexandre de Moraes mordeu a isca e escancarou para muita gente que aquela decisão vinda horas depois do anúncio do Eduardo Bolsonaro era uma decisão política, então mais fácil perceber que há uma perseguição política. E aí entra, né, no que o Mário Sabino falou, que é a uma semana do julgamento do pai, do Bolsonaro. E olha só, ninguém se atentou a um ponto crucial. Quem falou isso foi o Jeffrey Chikine, doutor Jeffrey Chikine, e eu ainda acrescento mais coisas. Ninguém se atentou ao seguinte: o processo de golpe que o Bolsonaro está sendo acusado vai ficar na primeira turma e não no plenário. Só para você entender. O STF ele é dividido em turmas, né? Então junta um grupinho daqui, um grupinho daqui, um grupinho daqui, para eles poderem decidir. Assim eles conseguem julgar mais coisas. E tem o plenário. O plenário é o pleno, ou seja, todo mundo, os 11 ministros, têm que julgar junto. Qual foi a estratégia do ministro Alexandre de Moraes? Olha, vamos fazer o seguinte, nós temos um risco muito grande, porque nós precisamos deixar o julgamento do Bolsonaro pronto e preparado para que a gente julgue ele hora que a gente quiser.
não podemos esquecer que tem 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro e que têm os mesmos poderes que nós. Então, vamos jogar o julgamento do Bolsonaro, ao contrário até do que aconteceu com pessoas comuns que nem deveriam estar no STF, foram julgados pelo plenário. Vamos pegar o Bolsonaro e vamos jogar ele só na primeira turma, onde só tem petista, só gente indicada pelo Lula. Todo mundo odeia o Bolsonaro. Assim, ninguém poderá pedir vistas e, de forma alguma, alguém poderá segurar a prisão do Bolsonaro até depois das eleições. Eles precisam julgar Bolsonaro, eu já falei para vocês, antes de entrar 2026, ainda em 2025. Então, o que é o pedido de vista? O pedido de vista é o seguinte, tá todo mundo lá jogando, vamos imaginar, tá na primeira turma, todo mundo odeia o Bolsonaro. Numa mera ligação, mensagem de WhatsApp, o Alexandre de Moraes fala, vamos jogar o Bolsonaro hoje. Todo mundo julga o Bolsonaro hoje. Não, vamos julgar semana que vem. Todo mundo julga semana que vem. Se colocar no plenário, tem pessoas lá que não estão concordando com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. E, vamos lá, é o Lauro Jardim que falou isso numa matéria do Globo, tá? Não sou eu, não. Que os ministros do Supremo estão incomodados com o Alexandre de Moraes. Então, imagina, se acontecer de jogar para o plenário, qualquer um dos ministros pode fazer o seguinte, opa, eu quero vista desse processo. Por exemplo, o André Mendonça, não, eu quero vista do processo. Ele pega o processo e segura o processo ali, 1, 2, 3 meses ou mais. E aí ele diz, não, mas nós queremos julgar. Ele devolve. Aí vem o Cássio Nunes e fala, não, agora eu quero ver o processo. Sem contar o risco de que outros também queiram ver o processo. Então, eles conseguem segurar esse processo até depois de 2026. E não é o que o ministro Alexandre de Moraes quer de jeito nenhum. Ele quer e ele precisa, né, que o processo esteja apto para julgar. Então, foi uma jogada de xadrez tomada, né, uma decisão tomada em conjunto para que o Bolsonaro não possa ter esse benefício de que alguém peça vista. Entenderam? Tô tentando explicar, porque assim, tô falando de termos jurídicos, né? Como que funciona o julgamento do STF, mas tô tentando facilitar para que vocês entendam, tá? Então, foi uma jogada de xadrez do Eduardo Bolsonaro, que atingiu 2 peças, mas aqui também nós temos uma jogada do Alexandre de Moraes, é um jogo, tá? E aí, o Alexandre de Moraes não tá agindo sozinho. Olha só o que a Daniela Lima publicou hoje no Globo, né? Matéria da Daniela Lima, mas quem citou foi o Vinícius Carrion, né? Ele escreveu o seguinte, a blindagem não seria como o próprio cumprimento irrestrito da Constituição? Presta atenção. O jantar, com os 3 poderes, onde estava o Lula, Davi Alcolumbre, a turma toda lá, sinaliza blindagem de Moraes antes do julgamento da tentativa de golpe. O julgamento, presta atenção, o julgamento, se condenar Bolsonaro, vai ter repercussão internacional amplamente negativa. E aí, o que se teve, né? O que se teve foi uma reunião para que eles garantam, olha, se eu tomar essa decisão, vão vir atrás de mim alegando perseguição. E aí, estamos falando do Elon Musk, do Donald Trump, vocês vão ter que me blindar. É o que diz aqui a Daniela Lima, não sou nem eu. 8 dos 11 ministros, integrantes do STF, quase metade do STJ, Alckmin, presidente da Câmara e do Senado, estavam convidados num evento que aconteceu para blindar Alexandre de Moraes. Ou seja, eles estão prontos para a batalha, eles estão prontos para partir, né, para um confronto se for necessário. Então, o que mostra aqui, o que diz a Daniela Lima nessa matéria é que eles estão prontos para uma batalha caso o Donald Trump resolva agir. É um verdadeiro jogo de xadrez. E o jogo de xadrez não se limita à política, aos políticos, ao Alckmin, aos ministros do STJ, se limita também, ou se expande também, aos advogados. Pois é, olha só que interessante. Eu citei mais cedo o Jeffrey Schickini, Dr. Jeffrey Schickini, mas agora eu vou citá-lo novamente, também numa estratégia de xadrez contra o ministro Alexandre de Moraes. Ora bolas, no nosso ordenamento jurídico, dentro do direito brasileiro, é possível que um juiz
numa mesma ação, seja vítima, julgador e juiz, vocês já sabem que não. Eu já falei isso para vocês 1 milhão de vezes. Mas para escancarar o fato, o advogado de defesa de um dos kids pretos agiu de forma brilhante, de certa forma, encurralando também o ministro Alexandre de Moraes, que vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma decisão. Olha só, juiz da causa. Moraes é indicado por acusado para depor, como vítima. É isso, exatamente isso. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, ele foi citado, parece que 44 vezes, né, no processo, no indiciamento, como vítima. Olha, queriam matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Queriam acabar com Lula, Alckmin, o Alexandre de Moraes seria enforcado, os Kid Pretos. Né? Ele é vítima, mas ele é o juiz também. É como se você estivesse saindo da sua casa e aí o vizinho está passando com o carro dele, você bate no carro do vizinho. O vizinho faz uma manobra lá e bate no seu carro. E aí você fala, não, agora bateu no carro, mas quem está errado é o vizinho. Vou fazer nada. De repente chega um processo para você. Você está sendo processado pelo seu vizinho. Você vai até a corte. A hora que você senta lá, quem que é o juiz? O vizinho. Então, o procedimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o regimento interno, ele estabelece que a vítima tem que ser ouvida. O Código de Processo Penal, ele também estabelece, né, que a vítima, ela tem o direito, né, no artigo 400 do Código de Processo Penal, ele estabelece a possibilidade da vítima ser ouvida. E aí é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você já imaginou a cena? Senhor ministro Alexandre de Moraes, sim, ministro Alexandre de Moraes, você sabe por que está aqui? Eu sei, senhor ministro. Vai ficar bagunçado, né? Mas a verdade é que há possibilidade de substituição para atos específicos do processo para que outro juiz atue. Então, por exemplo, se algum dia um juiz não puder ou tiver uma amizade com alguém, com uma das testemunhas, pode ser substituído por um outro, né, juiz, para que ele pratique aquele ato. Mas continua estranho demais, foi uma jogada de mestre do Dr. Jeffrey Checchini a rolar aqui o Alexandre de Moraes como vítima, né? Por quê? Porque ou ele se recusa, ou, né, vai falar que não, que recusa ouvir a vítima, e aí nós estamos diante de uma nulidade, porque o juiz recusar ouvir a vítima, ele vicia o processo. Imagina, se a vítima do processo, um processo onde um está denunciando o outro, olha, eu quero ouvir a vítima. O juiz, não, a vítima não pode ser ouvida, mas como assim? É a vítima que tem que falar, entenderam? Então, tá interessante assistir isso aí. Vamos lá. E aí, como eu disse para vocês, tá ficando cada vez mais escancarado. Até a galera de esquerda. Esse é anti-Bolsonaro, de esquerda, e se depender dessa turma aqui, né, dane-se a Constituição, o importante é condenar o Bolsonaro. Mas ainda assim, eles têm medo do atropelo do julgamento. Olha só, o Maierovitch é advogado, é colega advogado como eu, mas ele odeia o Bolsonaro e já deixou muito claro nas suas palavras aqui. Até ele falou, o STF atropelará o julgamento se condenar Bolsonaro ainda este ano. E se deixa para o ano que vem, meu amigo, muita coisa pode acontecer. Dá uma olhada. Sem atropelar, é possível que isso daqui seja convertido em ação penal, depois aberto o processo e toda a instrução, que isso seja julgado e resulte em condenação antes do final do ano, sem atropelos? É possível? Não é possível. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível. Vai ter atropelo. Veja, vamos pensar nesse... Se acontecer, então, professor, na hipótese de a condenação chegar antes do final do ano, sua impressão é de que o Supremo vai oferecer matéria-prima para futuras contestações, é isso? Olha, em tese sim, depende. Vamos imaginar, temos aí 20 testemunhas, de repente todos desistem das testemunhas. Temos prazo para debate. Então eu não vou apresentar debate oral, mas vou substituir por memorial escrito. Então tem essas variantes.
numa situação de normalidade, vamos pensar nesse primeiro ato. O que nós vamos ter com relação ao recebimento da denúncia? Nós vamos ter um amplo debate. Nós vamos ter o relatório feito, que é o relatório demorado. Nós vamos ter o quê? A manifestação do Procurador-Geral, que, como você lembrou, disse que estará presente, porque foi ele que assinou a denúncia, que preparou a denúncia, vai estar presente. Depois nós vamos ter as defesas. E depois nós vamos ter os votos. Vamos assistir o que acontece no Supremo quando dos votos. Mesmo no recebimento da denúncia, onde o voto deveria ser singelo, com cuidado para não se invadir o mérito, o que a gente já viu no Supremo? Votos longos, votos extensos, pedidos, olha, existe hoje, eu não vou poder votar agora, vai ter que ser adiado porque eu tenho uma solenidade no Tribunal X, ou isso aí já nós vimos e foi lamentável, olha, eu tenho uma aula marcada, então suspende o julgamento e vai. Então, esse é o ritmo do Supremo. Não pode atropelar, de repente, correr tudo e falar, olha, ao invés de a sua manifestação, veja, já se pediu o quê? Um prazo maior para se apresentar a defesa e não se deu. E não se deu esse prazo maior. A gente tem que ver o razoável. O razoável é dar um prazo maior. É o razoável. Não se deu um prazo para manifestação, para uma resposta, para defesa prévia maior. Um processo volumoso. Percebe o que eu quero dizer com atropelo, Josias? Sair do normal, sair do trilho. Era razoável se dar um prazo maior para apresentação de defesa prévia? Basta a gente ver a quantidade de documentos. Tá escancarado, pessoal. É simples. Tá escancarado que este é um verdadeiro processo de exceção. Agora eu te pergunto, se você for pegar, esquece o fato do juiz ser réu, ser vítima, esquece o fato do Bolsonaro não ter foro privilegiado, o tribunal não ser competente, esquece o fato de que todos, de todo o devido processo legal não está sendo observado. O próprio Mairovitch disse aqui, olha, o razoável, o princípio da razoabilidade exigia que se o Ministério Público teve X dias, ou seja, teve 82 dias para analisar o processo, o Bolsonaro e a defesa também deveria ter para analisar todas as provas. Era o justo. Isso aí se chama princípio da paridade das armas. Peraí, se os presos do 8 de janeiro foram condenados pelo tribunal pleno, por que o Bolsonaro fugiu da regra e agora só a primeira turma vai julgá-lo? Ou seja, é nítido e escancarado, e quando chega ao nível até dessa galera da esquerda aqui falar que o processo tá esquisito, é porque tá muito esquisito, tá muito tendencioso, tá certo? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.